Abrir as nossas Bíblias, vamos tentar nesses poucos minutos. Hebreus capítulo 13. Vamos ler, vou ler o capítulo 13 todo. Vamos tentar entrar um pouquinho, porque, gente, tudo é tão profundo. O capítulo 13 de Hebreus é tão interessante que os outros capítulos, eles falam de, olha, são 13 capítulos o livro, e 12 capítulos fala de doutrinas. E doutrinas tão profundas. Talvez a revelação do Evangelho, a pessoa de Jesus, a obra da cruz, o sacrifício perfeito, como eu posso dizer assim, dando total significado ao Antigo Testamento, compreendendo aquelas coisas que eram figura lá no Antigo Testamento, se tornou realidade em Cristo. E Hebreus faz isso para a gente, traz essa revelação do Antigo Testamento para nós. E quando chega o capítulo 13, parece que muda completamente, porque ele já começa com mandamentos e ações. Sabe por quê, gente? Porque doutrina sem prática não vai para canto nenhum. Não serve para nada. Não adianta eu saber se eu não praticar. É melhor até nem saber. Porque saber e não praticar, aliás, não saber e não praticar, ambos são condenação para nós. Tem um versículo que Paulo diz assim: que a ira de Deus vem sobre aqueles que não conhecem a Deus e não obedecem ao seu evangelho. Aos que não conhecem e aos que não obedecem. Quer dizer, só tem uma saída para a gente: conhecer e obedecer. É por isso que Hebreus termina com a prática da vida cristã. Quando a gente leu lá no capítulo 11, que fala daqueles homens que pela fé eles venceram aquelas coisas todas, tiveram aquela vida de exemplo para nós, que deixou para a gente um exemplo de vida, porque eles creram, a fé deles estava na pessoa correta, eles creram de modo correto e na pessoa correta. Depois que ele fala da fé, o capítulo 12, quando fala, eles ministrou há 15 dias atrás, falando da disciplina de Deus sobre as nossas vidas, que não é, que quantas vezes a gente toma essa palavra disciplina de um modo negativo. Algumas vezes é sim, porque a disciplina tanto é positiva quanto negativa. Nós somos, os pais aqui sabem, que a gente instrui um filho, disciplina, ensina, corrige, de maneira positiva, sem punição. Mas algumas vezes a gente precisa punir, porque já ensinou e não obedeceu. Então precisa de uma correção, de um castigo. E Deus faz isso conosco. Deus nos trata como filhos. Porque se estamos sem disciplina, não somos filhos, somos considerados bastardos. Graças a Deus pela disciplina do Senhor, pela correção do Senhor na nossa vida, porque mostra que Deus nos trata como filhos. E depois disso vai vir o capítulo 13. E ele já começa assim, vamos ler? Permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos fornicadores e aos adúlteros, Deus os julgará. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo, ontem
e hoje e eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com alimentos de que de nada aproveitam aos que a eles se entregaram. Temos um altar, de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais, cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. Por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele, a Deus, sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. E rogo-vos com instância que assim o façais, para que eu mais depressa vos seja restituído. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna, tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Jesus Cristo, ao qual seja a glória para todo sempre. Amém. Rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra desta exortação, porque abreviadamente vos escrevi. Sabei que já está solto o irmão Timóteo, com o qual, se ele vier depressa, vos verei. Saudai a todos os vossos chefes e a todos os santos. Os da Itália vos saúdam. A graça seja com todos vós. Amém. Interessante, um capítulo cheio de exortações, cheio de mandamentos, cheio de ações. Ele já começa, parece que está, depois que fala lá, nós não chegamos ao monte palpável, à nova Jerusalém, ao sonido de trombetas, lá no capítulo 12, aí começa: permaneça o amor fraternal. Gente, o amor de Deus, o amor a Jesus e o amor aos irmãos é a própria vida cristã. E nesse pedaço dessa epístola, desse capítulo, quando ele fala assim: permaneça o amor fraternal, não vos esqueçais da hospitalidade, porque alguns, não sabendo, hospedaram anjos, lembrai-vos dos presos, lembrai-vos dos maltratados, venerado entre todos seja o matrimônio, sejam os vossos costumes sem avareza. Esse autor dos Hebreus, que ninguém sabe quem é esse autor dos Hebreus, né? Alguns ainda dizem que é Paulo, mas a gente vê que é tão diferente das cartas de Paulo. E também não faz diferença nenhuma ficar especulando quem foi que escreveu Hebreus. Tem gente que diz que foi Jesus, a única carta que Jesus escreveu foi Hebreus. Né? E Jesus falou assim: já saltaram Timóteo. Timóteo foi bem depois que Jesus ressuscitou e subiu ao céu. Então, como é que Jesus escreveu essa carta depois? Então, independente, não tem nenhum... Se tivesse importância, estava aqui, como todas as outras cartas, é Paulo, apóstolo de Jesus, blá, 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 e o irmão Timóteo, e Sóstenes. Mas não tem, é porque não tem importância. Porque se tivesse importância, teria. Então, essa pessoa aqui, esse cristão aqui, esse servo de Deus aqui, começa dizendo esse capítulo, falando sobre este amor que se estende em todas as dimensões da sociedade. Repara, o amor fraternal, o amor entre os irmãos. Depois ele fala, lembrar dos presos. Gente, repara, nós vivemos em uma outra época. Nessa época aqui, os cristãos eram maltratados, perseguidos, presos por conta da sua fé. A gente sabe que Paulo ficou preso quanto
tempo, e Paulo foi decapitado, e eles sofreram muito martírio, foram martirizados. E Paulo, ainda tem uma carta que ele disse assim, todos me abandonaram. Olha, quando você vier, traz os livros, traz a capa, especialmente os pergaminhos. Ele estava sozinho. Ele estava sozinho. Então, quando esse autor fala aqui, lembrai-vos dos presos, eu sempre pensei assim, será que são esses... Como é que eu lembrava dos presos? Como vocês estivessem presos com ele. Poxa, mas eu não cometi nenhum crime, né? Aqueles caras estão lá por merecimento. Eles precisam estar presos, porque se não tivessem, estariam cometendo mais crimes ainda. Né? Eu sempre pensei assim, poxa, lembrai-vos dos presos. E a gente sabe quantas conversões existem dentro das prisões. Tem pastores que foram presos e que estão ali pregando a palavra de Deus, ganhando vidas, batizando pessoas, igrejas fortes dentro dos presídios. Quando eu era nova convertida, lá em Salvador, nós fazíamos evangelismo nos presídios, nós íamos lá, Nilson tocava violão, né, tinha um grupo vocal, e a gente cantava, dava testemunho, eles aceitavam Jesus, né, a gente fazia esse trabalho, e certamente hoje existem comunidades cristãs que continuam fazendo esse trabalho por conta desse mandamento bíblico. Jesus disse assim, quando ele disse que quando ele vier na glória, eles que colocará à direita as ovelhas e os bodes à esquerda, e diz assim, vinde benditos do meu Pai, porque estive preso e fostes ver-me, né? Estava doente e foste visitar-me. Então, a importância da gente se lembrar dos presos e dos encarcerados. E quantas vezes a gente não se lembra, pelo contrário, quando lembra, diz assim, que bom que está preso, graças a Deus, que mantenha lá atrás das prisões. Mas a gente deve lembrar deles, como nos lembra aqui o Espírito Santo. Além das prisões, das pessoas maltratadas, que naquela época também havia muitos maltratos, e os cristãos eram perseguidos, hoje a gente vê acontecer a mesma coisa. A gente ouve aí os relatos dos maltratos dos cristãos, dos extermínios, das martirizações que tem acontecido, a perseguição dos cristãos aí lá nesses países muçulmanos. E a gente precisa se lembrar deles também e orar por eles. Gente, nós somos um único corpo. Nós somos um corpo. A videira não é o corpo de Cristo. A videira faz parte do corpo de Cristo. O corpo é toda essa comunidade de filhos de Deus espalhado no mundo inteiro. E nós temos que nos preocupar com eles, sim. Olha, façam da prática da oração de vocês, criem o hábito de orar pela igreja mundial. Todos os dias orem, Senhor, abençoa teus filhos em todo o mundo, os teus missionários que estão no mundo inteiro pregando a tua palavra. Criem o hábito, porque orando por eles, nós estamos orando por nós, porque faz parte do mesmo corpo. Não é verdade? Paulo disse assim, quem não sofre que eu não sofra também? Quando um membro sofre, todo o corpo sente a dor. E que assim seja a nossa comunhão com todos os santos, o amor fraternal verdadeiro, que a gente se incomode de verdade, que sejamos afetados pelo sofrimento do nosso irmão, seja mais distante ou mais próximos de nós. Amém? Outra coisa é a hospitalidade. Nessa época também, gente, não tinha hotéis como agora. Né? Já pensou lá em Jerusalém naquela época, os cristãos perseguidos ficavam onde? Na casa dos irmãos. Toda a história do Antigo Testamento, a gente via, como aqui fala aqui, né, que alguns receberam anjos sem o saber. Quem foi que recebeu anjos sem o saber? Quem foi? De quem aqui esse capítulo está falando? Quem foi que hospedou pessoas e não sabia que eram anjos? Ló foi um deles. Ló foi um. Quem foi mais? Aliás, eu acho que Ló já sabia até que era anjo, né? Os anjos chegaram, Ló foram livrar Ló, que Deus ia julgar Sodoma e Gomorra, e foi lá e tirou Ló e a família daquela cidade e livrou daquele juízo. Quem foi mais que recebeu anjo sem o saber? Antes de Ló, e por causa de Ló, Abraão recebeu anjos sem o saber, e houve a promessa de Isaac que nasceria,
Né? Alguns receberam anjos. Então está falando da importância. Aí vê, no Antigo Testamento tinha hotéis, hospedarias? Não. No Novo tinha poucas. Mas tinha muitos cristãos, pregadores itinerantes. Então, havia uma necessidade de uma hospitalidade. Os cristãos abriam as suas casas para receber os irmãos. Hoje, em qualquer esquina, tem uma pousada, tem um hotel. E parece que a gente esqueceu um pouquinho a hospitalidade. Mas eu tomo a palavra de Deus, gente, como a mesma. Assim como Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A palavra também não muda. A palavra não é somente para os cristãos daquela época, lembrar dos presos, dos maltratados, mas também da prática da hospitalidade. Abrir a nossa casa para os nossos irmãos, receber os nossos irmãos. Gente, quanta bênção a gente traz nessa prática. Como é bom você acolher. E quantas vezes você é quem é abençoado e edificado, sem saber, às vezes, que existem anjos, existem. Eles agem em nosso meio, agem. Mas, às vezes, são pessoas, não são anjos, mas são pessoas mesmo que trazem tanta edificação e bênção para a nossa vida. Vamos tomar para a gente essa palavra, praticar a hospitalidade. Pratique a hospitalidade, abra a sua casa, acolha pessoas, receba pessoas, sirva pessoas. É um conselho desse capítulo de Hebreus para nós. Ele ainda fala sobre esse amor que abrange tudo e, principalmente, gente, venerado entre todos, seja o matrimônio, bem como um leito sem mácula. O matrimônio, tudo começa no lar. Tudo começa no lar. Não adianta eu aqui estar amando os meus irmãos, se dentro de minha casa eu estou com um problema e não suporto, né, o marido, a esposa, e não pratico o amor, a fidelidade dentro do meu lar. E a gente vê uma sociedade muito adoecida, muito adoecida. Nunca tivemos tantos loucos no mundo, sabia? Eu digo a palavra louco, mas é verdade. Nunca vi tantas doenças emocionais e mentais. Mas, gente, é por conta de lares desestruturados. A destruição do lar. Assim, venerado entre todos seja o matrimônio. Hoje em dia, quem é que dá valor a casamento? Assim, seja precioso o casamento aos olhos de vocês. Seja precioso. Hoje é o quê? Casamento? Não vale muita coisa não, não quero nem casar. Para que casar? Só um papel? Vai lá e assina lá no juiz. Não é precioso, não é venerado. E hoje a gente vê a sociedade do jeito que está por conta de lares destruídos, da perda deste valor que é matrimônio, que não é invenção humana, que é invenção divina. Não foi homem que instituiu o casamento, foi Deus. Por isso que não adianta Satanás se levantar e fazer. Ele tem conseguido muita coisa, mas ele não vai conseguir acabar, porque o que Deus faz dura para sempre. Mas, gente, mas Deus conta conosco. Conta conosco. O seu casamento tem que ser precioso. O seu casamento. Que você considere, em primeiro lugar, essa relação. Porque Deus diz aqui, porque aos imorais ou fornicários e aos adúlteros, Deus os julgará. Está lá em Apocalipse, né? Ficarão de fora os imorais, os efeminados, os adúlteros, os etc, etc, etc. Haverá um julgamento para quem não leva a sério a beleza do casamento, para quem vive de qualquer maneira. Hoje, gente, há uma vida vivida tão sem limites aí fora, né? Não estou dizendo aqui, se aqui existe isso, misericórdia, tem que acabar hoje. Que achando que a vida sem limites não tem consequência. Que eu posso fazer o que eu quero, que eu não vou trazer consequência para a minha vida. Mas traz sim o julgamento de Deus. Atrai o julgamento de Deus sobre a vida. Quando diz assim, os imorais ou fornicários e adúlteros. Os fornicários é aqueles que praticam o sexo sem estar casado. Os adúlteros é o que pratica sexo fora do casamento. Como se sexo, aqui só tem adulto, como se sexo fosse, sabe o quê?
parque de diversão. Eu posso fazer o que eu quero. É um parque de diversão. Não é não. A sexualidade tem que ser exercida com responsabilidade, gente. Existe imoralidade dentro do casamento. Por isso que fala aqui de um leito sem mácula. Então não é esse negócio de dentro do quarto do casal faz o que quer. Não, Senhor. Tem que ser exercida com responsabilidade. Tem o que fazer e o como fazer. Não é parque de diversão coisíssima nenhuma. Mas isso é uma conversa, mas aqui está dentro desse versículo de Hebreus. Mas isso é uma conversa mais profunda para um outro momento que não agora. E sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com as coisas que tendes. A avareza, o que é avareza? A gente tem que ser bem rapidinho, né? O que é avareza? Hã? Vocês sabem, por que ficam calados? O que é avareza? Apego às coisas materiais, o amor ao dinheiro. Aí diz que fala aqui, seja a vossa vida sem avareza. Paulo diz em outra situação que o amor ao dinheiro é o quê? Raiz de todos os males. Raiz, porque o amor ao dinheiro é avareza. Jesus ainda falou assim, não podeis servir a Deus e ao dinheiro, ou um ou outro. Lá em Parambi, uma pessoa me perguntou, perguntaram sobre tatuagem, e como Niles já tem um estudo sobre tatuagem, né? Não, a resposta é não, pode tatuagem não. Tá? Mas ele tem todo, para quem quiser, todo lá um estudo sobre isso. Aí uma falou, Rafael, não está faltando um sobre jogos. O crente pode jogar? Porque tem não sei quem que está querendo jogar, que joga na Mega Sena, joga não sei onde, joga não sei onde. Eu disse assim, olha, querida, quando a gente joga, a gente está botando a nossa confiança aonde? Aonde é que põe a confiança? No jogo. Ainda diz assim, vou fazer uma fezinha. Né? Vou fazer uma fezinha. Está colocando a fé, a confiança no dinheiro, no jogo, no resultado, e não em Deus. Por isso que ele diz assim, porque, Tiago, diz assim, por isso, com confiança, ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador. E o Senhor disse, não te deixarei, nem te abandonarei. É para botar a nossa confiança em quem? Nele. Em mais nada. Nem em dinheiro, nem em jogo, mas no Senhor, que não nos abandona e não nos deixa. E que quer que a gente viva uma vida de gratidão com o que a gente tem. Agradecendo a Deus pelas coisas que tem. Olha que coisa boa, como isso livra a gente de ansiedade. Começar a agradecer pelas coisas que tem e não ficar naquela ambição de ter mais, eu quero mais, eu preciso mais. Alguém perguntou a um cara lá, super, hiper, milionário, quanto dinheiro bastava para ele, para um milionário. Ele disse, olha, para um milionário sempre só basta um milhão a mais do que ele tem. Quer dizer, não satisfaz. Nunca basta. Nunca basta. Por isso que Deus diz, fique satisfeito com o que você tem. Porque o Senhor cuida. O Senhor cuida. E a nossa pátria, como diz aqui, está no céu. O que nós aguardamos é o Senhor Jesus vindo dos céus. Não é ficar aqui nessa terra. O que a gente quer de verdade são os tesouros celestiais. Depositar no tesouro, fazer depósito mesmo lá no céu. E não ficar preso aqui na terra, com o nosso coração aqui na terra. Bom é que o coração se fortifique com graça e não com alimento. O alimento traz força para o nosso corpo, mas a graça fortifica o nosso coração. Então, bom é que, como diz aqui o versículo 9, que o coração se fortifique com graça, mas e não com alimentos, que de nada aproveita aqueles que se entregam a Ele. Nós temos um altar que não tem direito de comer. Que altar é esse, gente, que nós temos? Quem é este altar? Onde somos aceitos, acolhidos? E onde oferecemos sacrifícios? Quem é esse altar? Já estou dizendo quem, né? Nem o quê. Nós temos um altar. O altar não é um lugar aqui, mas esse altar é uma pessoa, que é ali que nós somos aceitos, é ali que nós nos oferecemos como sacrifício vivo a Deus, é em Jesus.
É nele que somos aceitos. É nesse altar que somos perdoados. O altar, esse altar que temos, é uma pessoa, que é o nosso Senhor, Jesus Cristo. A gente vai ter que pular um pouquinho, né? Quando ele fala assim, esse pedaço assim é um pouquinho complicado, saiamos, pois fora. Quando diz aqui, né? Os corpos dos animais são queimados fora do arraial. Por isso também Jesus, para santificar o povo, versículo 12, pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Gente, Jesus foi sacrificado fora de Jerusalém. Ficar ali dentro, e dentro do judaísmo, era muito confortável. Quando algumas passagens do Antigo Testamento, tem pelo menos 2 passagens, quando Acã, eu não sei se vocês lembram, quando eles invadiram Jericó, e era para ser destruído tudo, e Acã viu, cobiçou, o negócio escondeu, e depois Israel foi derrotado, e perguntaram ao Senhor por que a derrota, porque alguém pegou alguma coisa e escondeu, e descobriram que era Acã, e pediu que Acã confessasse. E o que é que fizeram com Acã? Levaram para Acã fora e apedrejaram e morreu. Em várias situações eles levam para fora para apedrejar e morrer. E Jesus foi levado para fora e foi morto na cruz. E nós também temos que sair e expor essa vergonha da cruz. Que confiamos nesse sacrifício, que estamos com Ele, que cremos nele, que queremos a Ele. Não podemos ficar guardados e protegidos, mas nos expor como Jesus se expôs, dizendo que é nele que eu creio, é ele que eu quero, eu acredito naquele sacrifício, é por causa desse sacrifício que eu existo hoje. Meus pecados foram perdoados por causa do que ele fez lá fora, e eu preciso ir lá fora para estar com ele. Por isso que fala, saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando a sua vergonha, levando o seu vitupério. Lembra aquela música? Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. A vergonha da cruz. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Nós temos que levar essa crença, a vergonha da cruz. E nos expor como Jesus. E fora e nos expor como o Senhor. Portanto, versículo 15. Ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. Isto é, o fruto de lábios que confessam o seu nome. Sacrifício de louvor. Não é mais sacrifícios de animais que a gente oferece, porque aquele já acabou quando Jesus se ofereceu uma única vez. O sacrifício que oferecemos hoje é sacrifício de louvor. Alguém poderia dar uma definição do que poderia ser um sacrifício de louvor? Ou um exemplo do que poderia ser um sacrifício de louvor? Eu adoro isso. Uma pessoa chegou para mim em Panambi agora e fez assim, olha, eu duvido, assim mesmo, chora, duvido que alguém passando por um grande sofrimento, consiga de verdade dizer obrigada, Senhor. O que vocês acham? É possível? É possível? É totalmente possível. Eu disse a ela, você está tão enganada. É totalmente possível. E é isso que o Senhor chama de sacrifício de louvor. Quando você consegue dizer de todo o coração no meio da dor, obrigada, Senhor, eu confio em Ti. Isso é sacrifício de louvor, gente. No momento de luta, de sofrimento e de dor, você está louvando e adorando a Deus. E a gente viu, né, comentei há pouco tempo, lá no livro de Atos, quando Paulo e Silas estavam na prisão, presos, os pés com correntes, e à meia-noite, depois de ter sido espancados durante o dia, estavam presos, injustiçados, e à meia-noite significava que não estavam dormindo, eles estavam fazendo o quê? Louvando a Deus. Isso é sacrifício de louvor. Talvez a maioria de nós tivesse, Jesus, o que eu estou fazendo aqui? Não era, Senhor. Estava se queixando até aos pés de Jesus.
menos mal. Se queixar aos pés de Jesus, mas não oferecendo sacrifício de louvor. O Senhor quer que a gente ofereça sacrifício de louvor. Então é possível sim, no meio da dor, e de todo o coração dizer, obrigada, Senhor. Obedecer aos vossos pastores, isso aqui é importantíssimo. Não posso deixar de falar. 17. Gente, aqui nesse capítulo fala 3 vezes. Em algumas traduções falam guias, outros falam líderes, outros falam pastores, a depender da tradução. Mas fala dessa importância de considerar. Então diz assim, considerai a fé, considerai o fim que tiveram. Devem ser considerados, sim. Porque nós não somos uma empresa, a igreja não é uma empresa, nem um exército, cujo general é o pastor. Não, nós somos membros uns dos outros, mas existe uma organização. Quando Paulo deixava Timóteo lá naquelas igrejas, ele dizia assim, coloque em ordem a casa de Deus, separando presbíteros, diáconos, pastores, evangelistas, mestres, é para colocar em ordem a casa de Deus. Então existe, não é hierarquia espiritual, mas existe ordenamento. Então a obediência, a consideração para com os líderes e com os pastores é algo totalmente bíblico, né? E para terminar, gente, olha que eu gostaria de terminar com esse versículo 20 e 21, que diz assim, que isso é uma oração. Você pode pegar esses 2 versículos e fazer deles a sua oração diária. Olha como diz, ora, o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna, tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Jesus Cristo, ao qual seja glória para todos sempre. Amém. Olha que coisa linda, Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna, tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus. Me aperfeiçoe, Senhor, em toda boa obra, para fazer a tua vontade, operando em mim o que perante o Senhor é agradável por Jesus Cristo, ao qual seja glória para todo sempre. Amém. É dessa maneira que a gente tem que orar. A gente tem que pegar essas passagens, e isso aqui é orar segundo a vontade de Deus. Você está pedindo exatamente aquilo que Deus quer te dar. Senhor, me aperfeiçoe em toda boa obra, para fazer a tua vontade, operando em mim o que perante o Senhor é agradável por Jesus. Não somente ore por você dessa maneira, como você pode fazer intercessão pelo seu irmão também dessa maneira. Eu posso chegar, Senhor, aperfeiçoe Nando em toda boa obra, para que ele faça a tua vontade, operando nele o que perante o Senhor é agradável por Jesus Cristo. Olha que oração perfeita, gente. Vamos aproveitar isso para a nossa vida. E rogo-vos que suporteis a palavra dessa exortação, porque abreviadamente vos escrevi. Imagine, abreviadamente. Saudai a todos os vossos chefes, a todos os santos. A graça seja com todos vós. Amém. Amém. É um resumo desse capítulo 13, mas que traz para a gente alguns ensinamentos preciosos que a gente, sabendo, precisa botar em prática. Queridos, a prática do amor fraternal, o lembrar dos presos e dos maltratados, dos encarcerados, dos que vivem sozinhos, porque hoje também tem os presos e os que vivem sozinhos. E lembrar dos nossos irmãos que sofrem espalhados pelo mundo. Considerar o seu casamento precioso. Lute por ele. Lute por ele. É venerado, que seja venerado entre todos o matrimônio. Isso é coisa agradável diante de Deus. Lute por ele e preserve a pureza dentro do seu lar, a pureza na sua cama e, acima de tudo, a fidelidade, porque aos outros Deus julgará, que esse julgamento não venha sobre as nossas vidas. Amém, queridos?
Vamos ficar de pé, nós vamos agradecer ao Senhor por essa noite tão preciosa. Vamos agradecer a Ele. E a prática da hospitalidade, abra sua casa para acolher, pratique mesmo, queira essa prática na sua casa. E você vai ver a bênção que é receber pessoas e ser edificado.